Olá, tudo bem? Neste vídeo nós vamos fazer uma abordagem um pouco diferente do Instituto da Desaposentação, que foi intitulada como Despensão, que é a beneficiária do benefício de pensão por morte que precedeu um benefício de aposentadoria do segurado falecido, e depois surge aí o interesse dessa pensionista de requerer a desconsideração ou a renúncia desse benefício de aposentadoria do seu companheiro, do seu cônjuge falecido que originou o benefício de pensão por morte, para que aí seja incluído as contribuições realizadas após a aposentadoria deste segurado falecido e, consequentemente, gerar uma melhora no novo cálculo com a inclusão dessas contribuições realizadas no novo benefício de pensão por morte. Então, o desfazimento da aposentadoria que precedeu a pensão por morte, que gera um aumento no valor do benefício primitivo e reflexamente gera um aumento também no benefício de pensão por morte, foi intitulado aí pela doutrina, pela mídia, como despensão, e é sobre este tema que nós vamos tratar neste vídeo. É importante nós introduzirmos o que vem a ser a desaposentação, apenas para fundamentarmos o que vem a ser também a despensão. Então, a desaposentação não é um instituto, não é um direito que está legalizado, que tem uma previsão legal, não existe um dispositivo de lei dizendo que o segurado que obtém o seu benefício de aposentadoria e mesmo assim continua realizando uma atividade remunerada, ele terá direito de aproveitar essas novas contribuições para integrar um cálculo de um novo benefício previdenciário. Então, resumidamente, a desaposentação nada mais é do que o desfazimento do ato jurídico previdenciário, no caso um ato jurídico administrativo que concedeu o benefício de aposentadoria. Então é o ato de desfazimento desse ato jurídico para integralizar no período base de cálculo, no tempo de contribuição dessa pessoa que estava aposentada, das novas contribuições realizadas do período em que ele obteve a aposentadoria, continuou trabalhando. Então aí desfaz essa aposentadoria que estava concedida, inclui o tempo de contribuição e, consequentemente, refaz o cálculo considerando a nova expectativa de vida, e aí será concedido um novo benefício previdenciário que geralmente, em algumas simulações realizadas, na maioria dos casos, gera aí um aumento significativo no valor da nova aposentadoria. Então, resumidamente, de uma maneira bem simples, sem se aprofundar muito no tema, a desaposentação, o que é a desaposentação? O que significa? Significa isso, o desfazimento de um ato jurídico perfeito de concessão de aposentadoria, um ato administrativo do órgão previdenciário, a autarquia INSS, desfaz esse ato da concessão da aposentadoria, inclui as novas contribuições que esse aposentado teve após obter a sua primeira aposentação, e aí concede um novo benefício, é requerido e concedido um novo benefício no mesmo ato, aonde ocorrerá uma melhora significativa do valor final deste benefício. É importante observar que a desaposentação ela não tem como único objetivo ou única finalidade desfazer um ato jurídico, ou seja, desfazer aquela aposentadoria para incluir as contribuições realizadas após essa primeira aposentadoria e, consequentemente, conceder uma nova aposentadoria com um valor melhor, um valor mais vantajoso. Embora seja esse o objetivo principal da desaposentação, foi por este motivo que ela surgiu, mas existem outras hipóteses de desaposentação. Por exemplo, uma hipótese que até consta no nosso ordenamento jurídico é quando o segurado faz o requerimento do seu benefício previdenciário junto ao INSS e na hora que chega a carta de concessão ele constata que o valor do benefício não condiz com as suas expectativas. Diante desse descontentamento do valor do benefício apresentado ali na carta de concessão, desde que esse segurado que obteve esse benefício não saque o saldo, os valores depositados na conta do fundo de garantia e também não proceda ao recebimento do primeiro benefício previdenciário de forma administrativa sem necessitar de uma intervenção de uma medida judicial, ele pode
simplesmente solicitar o cancelamento do seu benefício. Então é uma previsão legalizada de desaposentação desde que essa pessoa não receba nenhum benefício e também não realize o saque do fundo de garantia por tempo de serviço. Uma outra hipótese que nós também podemos indicar aqui como um pedido de desaposentação é o segurado que simplesmente ele quer desfazer o seu ato jurídico perfeito ali de concessão de aposentadoria sem ter interesse naquele momento de obter um novo benefício de aposentadoria. Embora seja difícil de raciocinar dessa forma, que alguém esteja recebendo um benefício previdenciário e decida simplesmente cancelar, cessar o recebimento desse benefício, mas também é uma hipótese que pode ocorrer a desaposentação da pessoa optar simplesmente por não receber mais aquele benefício previdenciário e ter por objetivo aí a concessão de um novo benefício no futuro, seja no regime geral de previdência social, seja no regime próprio de previdência social. Em relação à natureza do instituto de desaposentação, existe uma discussão, mas essa discussão ela fica mais no âmbito doutrinário de teses jurídicas e não na questão prática. Alguns sustentam que a desaposentação nada mais é do que uma modalidade de revisão do benefício previdenciário, uma vez que objetiva aumentar ou elevar o valor do benefício já concedido. Outro entendimento, que é o mais adotado pela doutrina brasileira, é de que a desaposentação, na verdade, não é uma revisão de benefício previdenciário, uma vez que não se trata de revisão do mesmo benefício que foi concedido por motivo de erro, de cálculo ou não enquadramento de alguma atividade especial que consequentemente gera uma alteração no cálculo do valor do benefício. Mas sim é um novo benefício, uma vez que tem que desfazer o primeiro benefício, incluir as novas contribuições e conceder um novo benefício de aposentadoria. Então não se trata meramente de uma revisão do mesmo benefício, do mesmo ato jurídico perfeito e acabado que foi concedido pelo INSS, mas sim o desfazimento desse ato e uma realização de um novo ato jurídico de concessão de aposentadoria com critérios diferenciados de concessão desse novo benefício. Então, por este fundamento é que existe uma corrente que é a majoritária, que entende que a desaposentação não é uma revisão de benefício previdenciário. Logo em seguida que surgiu a desaposentação, começou a surgir também a chamada despensão. O que seria essa despensão? A despensão nada mais é do que uma desaposentação requerido aí por ato de terceiro, uma vez que uma pensionista que recebe o seu benefício de pensão por morte, que ele teve como precedente um benefício de aposentadoria que o segurado falecido recebia, então com seu óbito, esta pensionista teve a concessão do seu benefício de pensão por morte que teve como origem a aposentadoria do segurado falecido. Então no que consiste a despensão? A despensão consiste no requerimento desta pensionista, no desfazimento do ato originário de concessão da aposentadoria do segurado falecido para que seja integralizado aí no período base de cálculo da aposentadoria do segurado falecido as contribuições que ele realizou em vida após a sua aposentadoria. Então, este segurado obteve o seu benefício de aposentadoria, continuou trabalhando e veio a óbito, veio a falecer e, consequentemente, gerou o direito de pensão por morte para os seus dependentes. Então, utilizando como exemplo aqui a pensionista, o que ela vai fazer para elevar o valor do seu benefício de pensão por morte? Ela faz o requerimento de despensão, que nada mais é a desaposentação, que ela vai solicitar da aposentadoria primitiva que foi concedida para o segurado em vida. Uma vez que é feito o desfazimento dessa aposentadoria primitiva e incluídas as contribuições que esse segurado realizou em vida, consequentemente vai gerar um novo benefício de aposentadoria mais vantajoso e consequentemente vai repercutir na concessão de uma nova pensão por morte mais vantajosa também para essa pensionista. Então a despensão, na verdade, é uma desaposentação requerido pelo beneficiário de pensão por morte. A discussão em torno do instituto da despensão, ela praticamente envolve a questão da legitimidade para esta pensionista requerer essa desaposentação do segurado falecido. Isso porque uma das naturezas do instituto da desaposentação é que é um ato personalíssimo, ou seja, só pode ser requerido pelo titular do benefício de aposentadoria.
assim como ocorre também com o próprio benefício de aposentadoria. O próprio ato de concessão do benefício de aposentadoria só pode ser requerido pelo titular do direito, porque se trata de um direito personalíssimo. Então, isso não pode ser requerido ou até mesmo desfeito por ato de terceiro, a não ser que seja o seu próprio titular. Então a discussão envolve essa questão da titularidade, da manifestação da vontade de requerer o desfazimento do benefício de aposentadoria para depois a concessão de um novo benefício. Então o entendimento que tem sido predominado na jurisprudência é de que este dependente, seja o filho, esposa ou cônjuge do segurado falecido, ele não tem legitimidade para requerer o desfazimento dessa aposentadoria e também não tem legitimidade para requerer a concessão da nova aposentadoria com as novas contribuições. Isto geraria reflexamente também um aumento no benefício de pensão por morte. Então, teoricamente, existiria o interesse de agir desse pensionista para requerer a chamada desaposentação ou despensão, mas a jurisprudência tem adotado o entendimento de que, como o benefício de aposentadoria é um ato personalíssimo, só pode ser requerido pelo titular daquele direito, a desaposentação também tem esta natureza de um ato personalíssimo. Só pode requerer o desfazimento do benefício de aposentadoria o titular da aposentadoria. Nem mesmo a sua esposa, filhos ou terceiros interessados poderia também requerer o desfazimento desse ato jurídico de aposentadoria. Um dos fundamentos que são sustentados por aqueles que defendem a despensão, ou seja, que a pensionista é titular do direito de requerer o desfazimento da aposentadoria do segurado falecido, se encontra no artigo 112 da Lei 8.213 de 1991, uma vez que nesse dispositivo legal determina que os valores não recebidos em vida pelo segurado falecido serão pagos aos seus dependentes, também previstos aí na Lei 8.213 de 91. Então, por este objetivo, por este fundamento legal, é sustentado que se houver uma melhora no valor do benefício de aposentadoria que não foi requerido em vida por este segurado que faleceu, ou seja, esse segurado não requereu, não houve tempo dele requerer a sua desaposentação e ele veio a óbito, a titular desse benefício de pensão por morte também seria parte legítima e teria interesse nessa ação de desaposentação em se manifestar esta vontade de desfazer essa aposentadoria para integralizar no período base de cálculo essas novas contribuições realizadas pelo segurado falecido e, consequentemente, gerar um aumento no valor da pensão por morte. Então, este é um dos fundamentos utilizados para aqueles que defendem que a pensionista tem legitimidade para requerer a despensão. Um outro fundamento que é utilizado para a despensão é que o benefício de pensão por morte não é um novo benefício. Na verdade, se trata de uma transposição, uma transferência do benefício de aposentadoria que precedeu este benefício de pensão por morte para os dependentes do segurado falecido. Logo, se houve uma transferência de direitos aí do benefício de aposentadoria que foi transformado em pensão por morte, mas esta pensão por morte não teria uma natureza de um novo benefício previdenciário, logo o dependente que é titular desse benefício de pensão por morte, que teve como precedente uma aposentadoria, teria legitimidade para requerer a despensão, ou seja, desfazer a aposentadoria, integralizar novas contribuições e, consequentemente, conceder um novo benefício de pensão por morte com valor mais vantajoso. Nós entendemos inicialmente, no primeiro momento, numa primeira análise, de que esses dois fundamentos eles não prevalecem sobre o que vem sustentando a jurisprudência atual. Isso porque já é pacificado, já é um entendimento fortalecido pela doutrina brasileira de que tanto a aposentadoria quanto a desaposentação, que é o desfazimento dessa mesma aposentadoria, tem natureza personalíssima, só pode ser requerido pelo titular desse direito. Então, mesmo seus dependentes previstos em lei para recebimento do benefício de pensão por morte não teria legitimidade, não teria aí o interesse de agir em uma demanda judicial de pleitear em nome de terceiro um direito de desaposentação, uma vez que é um ato personalíssimo e não comporta o exercício desse direito por terceiro, por outra pessoa que não seja o seu próprio titular
em vida. Então, pela primeira fundamentação do artigo 112 da Lei 8.213, seria legítimo esse fundamento se o segurado em vida realizasse o requerimento de desaposentação e no meio desse requerimento judicial ele ocorresse o óbito dessa pessoa, desse segurado. Aí sim essa ação iria continuar e o seu dependente, aí, o pensionista, poderia representá-lo em juízo, representar o espólio e requerer o recebimento das diferenças apuradas ou até mesmo a concessão do novo benefício previdenciário com valor mais vantajoso. Nesta hipótese, sim, teria legitimidade, teria interesse de requerer a chamada despensão. Mas uma vez que este segurado veio a óbito e não fez o requerimento de desaposentação em vida, nós entendemos que não é possível o titular do benefício de pensão por morte fazer o requerimento de despensão, que é um instituto que vem ganhando força e vem ganhando bastante repercussão no âmbito do direito previdenciário.